Mas, irmãos, hoje eu queria falar sobre um assunto que é importante, é sobre amizade. O amigo, um amigo fiel. Amigos verdadeiros são raros, irmãos. Se nós formos observar, a realidade é que as pessoas no mundo, eu falo, geralmente você vê postagens, a gente vê um monte de coisas, as pessoas assim desiludidas até, porque elas num certo momento percebem que elas não têm amigos sinceros e muitas delas descobrem que não tem nenhum amigo. Nenhum. E a realidade é essa, irmãos. Até, por que não dizer, para o crente, nós temos que olhar para isso. São poucos amigos de verdade. E às vezes, pessoas que a gente pensa que são amigos, não são. Até dentro da família. Tem muitos casais que não são amigos. São marido e mulher, mas não são amigos. Tem muitos irmãos de sangue, mas não são amigos. Pais e filhos que deveriam ser, né, entendendo bem dentro da colocação, o pai não é o amiguinho, o pai tem o papel, tem a figura dele, mas eles têm uma relação né, uma certa relação de amizade dentro do parâmetro, pai e filho, mãe e filho. Tá? E muita gente, infelizmente, descobre que não tem. E uma coisa que nós temos que pensar é que os amigos são necessários. A Bíblia diz que aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, porque isso é muito raro. Se você tiver um, já dê graças a Deus. Né? Se você tiver um ou dois, alguns, poucos que seja, louve a Deus por eles, né? Pelo que você tem. E se você tem certeza da sinceridade, dessa amizade, uma amizade profunda, verdadeira, trate de cuidar bem dela, dê valor a ela, preserve, viu? Porque realmente é difícil de encontrar. Mas acontece o seguinte, que muitas vezes nós vivemos boa parte da nossa vida considerando que nós não precisamos de amigos. Bom, eu sei que eu não tenho grandes amigos, eu tenho colegas, eu tenho parentes, eu tenho até irmãos. Notem, nem todo irmão em Cristo é um amigo, deveria ser, mas não é. Não? Nem sempre é. Mas às vezes a gente se desilude tanto que se acomoda com isso e fala, não, eu vivo muito bem sem amigos, sem um amigo. Mas tem momentos na vida, de fato, muitas vezes a gente passa tempo sem sentir necessidade deles. Mas chega um momento na vida que eles fazem falta, se nós não tivermos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Davi e Jonatas. Ou Jonatas e Davi. A gente tem feito a nossa leitura por esses capítulos, estamos lendo agora Saul, esse período de Jonatas, de Davi. Eu tenho postado aí no grupo da igreja alguns devocionaizinhos. Se eu fosse colocar tudo, né, com tempo e tudo que eu
pego ali, eu iria postar umas 3 devocionais por dia. Mas esse aqui era para ser um devocional, mas eu acabei deixando ele para lá e falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar sobre isso. Temos aqui um assunto bom para isso. Eu disse que a gente muitas vezes vive um longo período da vida sem considerar importante um amigo. O Davi, ele por muito tempo teve uma vida solitária no campo, como pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai. E ele vivia isolado ali, era ele mesmo, e ele se achava suficiente, era, como dizia uma irmã saudosa lá de Sodimenúcia, Suzinho e Deus, né? Era ele e Deus, e pronto. Ele considerava que não precisava de amigos, de outros amigos ali para cuidar das ovelhas, ele estava ali fazendo o trabalho dele. Mas, a partir daquele dia que Davi foi lá ver como seus irmãos estavam, na frente de batalha, se deparou com o Golias, afrontando a Deus e Israel, e ele se incomodou profundamente com aquilo e deu no que deu, né? Ele foi usado por Deus para derrotar aquele gigante. Davi, a partir daquele momento, foi colocado no olho do furacão. Era para ser uma posição de grande honra, porque ele ia ganhar as benécias de genro do rei Saul. Ele estava ali ganhando uma importância dentro do reino e ele passou a ser um frequentador assíduo do palácio. Então, era para ser excelente. Mas eu não tenho dúvida de que Davi deve muitas vezes ter sentido saudade do tempo de solidão lá do campo. Ele, as ovelhas, a lua, as estrelas e Deus. Porque a partir desse momento a vida de Davi teve uma guinada, irmãos. Era um período turbulento. Israel estava em batalha, em guerra constante com seus inimigos, cercado de inimigos. O rei Saul, na verdade, já tinha sido rejeitado por Deus. Deus não estava com Saul, ele já era um homem irado. A gente lê a respeito de Saul e vê que ele era aquilo que a gente pode dizer uma pessoa destemperada, de humor instável, perturbado mesmo. E, bom, Davi teve que passar a conviver com ele. Esse momento da vida de Davi, particularmente, foi um momento onde ele percebeu a necessidade e Deus proveu um amigo para ele, um amigo de verdade. Eu gostaria de ler com vocês o texto que fala sobre isso lá de 1 Samuel, capítulo 18. Primeiro Samuel 18, versículos 1 a 4. Diz: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, Davi, estava conversando com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes,
até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Esses 4 versículos aqui, irmãos, a gente vai ler. Tá? Esse período, então, passa a ser para Davi um período turbulento da sua vida, que acho que durou até o final, né? Até o final dos dias dele aqui. Ele não teve mais aquele sossego, aquela paz. Mas especialmente aqui, ele como um... Vamos pegar o contexto da história. Né? Davi era um simples homem do campo, né? Pobre. E agora estava ali debaixo do poderio do rei, que logo se enciumou dele. Na verdade, o Davi já tinha sido escolhido por Deus e era questão de tempo. E isso foi ficando notório para o Saul com o passar dos dias, o passar do tempo. Logo, Davi foi colocado numa posição de honra, de liderança, liderava ali os exércitos. Saul saía para a guerra, Davi saía também liderando as tropas. Aí, na volta vitoriosa, aquele cântico das mulheres, né, que despertou realmente o ciúme em Saul, e foi aí que a coisa começou a desandar. Porque as mulheres cantavam que Saul matou seus milhares, mas Davi, os 10 milhares, 10 vezes mais. E isso deixou Saul indignado. E passou a perseguir Davi. Mas, no meio disso tudo, a gente encontra Jonatas, tá? Um amigo fiel, verdadeiro. Naquele dia, Jonatas viu Davi conversando com Saul, e o que a Bíblia descreve, imediatamente Jonatas se afeiçoou a Davi de uma tal maneira que acolheu ele e fez uma aliança com ele. O Jonatas, todo mundo sabe, era o filho do Saul e era legitimamente o herdeiro do reino. Mas ele não fez conta disso. O Jonatas honrou Davi, protegeu Davi, fez uma aliança com ele, e nós vemos que rapidamente ele entendeu que Davi seria o próximo rei. E ele não se enciumou disso. Ele não teve nenhum problema com relação a Davi, nesse sentido. Aliás, em sentido nenhum, né? Mas nós vemos ali que nasceu uma amizade improvável, até por questão disso. Improvável por quê? Porque se Davi seria o rei, ele tomaria o lugar que era para ser de Jonatas. Mas logo Jonatas foi se afeiçoar a Davi de tal maneira, ele amou como a sua própria alma. Poxa, é uma pena, o irmão Lúcio comentou no grupo de leitura lá, tem algumas visões deturpadas, maldosas, né, que querem colocar uma pecha de homossexualidade nisso. Não tem nada disso. Jonatas amou a Davi, um amor puro, um amor de irmão. Se fosse diferente, Deus condenaria isso. A Bíblia é muito clara em relação a essas coisas. Mas o Jonatas amou como a sua própria alma. E é o que, na verdade, nós somos ensinados. Ama o próximo como a ti mesmo. O que a Bíblia está dizendo é que Jonatas amou Davi como a si mesmo. E, para falar a verdade, ele colocou Davi até em preferência. Também no Novo Testamento, o que nós lemos? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu dou preferência para o meu irmão.
Então, aquilo que poderia ser uma rivalidade se tornou uma aliança. E por essa amizade de Jonatas, Davi encontrou livramento, honra e proteção. A gente vê as atitudes de Jonatas para com ele. No versículo 1, aqui que nós lemos, diz: sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Um amor leal, puro, é o que nasceu aqui, desinteressado. O que me faz pensar, irmãos, o que foi que Jonatas viu ali? Ele viu o que Davi tinha feito. Ele viu que ele era um homem temente a Deus. Porque Davi se prontificou a desafiar o gigante, porque ele se indignou de que Deus e Israel fossem afrontados. Coisa que nenhum outro teve coragem de fazer, Davi foi e fez. Não, ninguém vai zombar do meu Deus. Aí ele vê aquela conversa de Saul com Davi. Ele vê a humildade de Davi. Ele enxergou que aquele rapaz, né, aquele jovem, era realmente alguém de caráter, de valor, temente a Deus. Isso fez com que o Jonatas se afeiçoasse dessa maneira a Davi. Mesmo sabendo que ele ocuparia o trono no lugar dele, para ele isso não veio a ser nenhum problema. Esse é um amor verdadeiro, né? Amizade vem de amor. O que é uma amizade? É alguém que ama aquela pessoa. Então, o Jonatas teve esse sentimento por Davi, e esse sentimento levou a atitudes ele não estava olhando, mas se eu ajudar o Davi, eu vou perder isso, aquilo. A Bíblia, lá em 1 Coríntios 13, o chamado capítulo do amor, descreve o que é o amor verdadeiro, né? E uma das coisas que diz lá é: o amor não busca os seus interesses. O amor não é egoísta. E o amor de Jonatas, de maneira nenhuma, foi egoísta. Ele fez aliança com Davi. O que é uma aliança? É um pacto. O versículo 3 diz: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Desde o início eles fizeram um pacto, uma aliança, um acordo de fidelidade. Isso foi sendo reforçado com o tempo. À medida que o Saul se voltou contra Davi, várias vezes o Jonatas intercedeu por Davi. Ele enfrentou Saul, a fúria de Saul, por defender Davi, por ver que ele era sincero, correto. E eles tinham feito esse acordo, esse pacto entre si. Quando existe uma amizade verdadeira, existe uma aliança. A gente faz um pacto de apoio mútuo.
Você me honra, eu te honro também. Se eu precisar, você me socorre, e se precisar, eu te socorro também. E eles fizeram uma aliança bem firmada. Jonatas concedeu a Davi proteção que ele precisou nesse período. No capítulo 19, versículo 4, diz: então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Olha, ele procurou fazer com que o Saul enxergasse que o que Davi fazia era o bem para Saul, e não o mal. Então, o Jonatas não temeu, né, o seu pai, nesse sentido, e intercedeu mesmo por Davi. Ele demonstrou a fidelidade dele intercedendo por Davi. Também nós vemos que, no versículo 4, de volta lá no capítulo 18, tem uma coisa que é interessante, o que Jonatas se despojou da sua própria capa, a capa como um príncipe, né? Era uma roupa de honra, que destacava ele como príncipe, como filho do rei, como também as armas dele. Esses itens, né, eles são símbolos da realeza do próprio Jonatas. Ele tinha reconhecido que Davi era escolhido de Deus. E também a gente vê aqui um ato de humildade de Jonatas, porque quando ele cede as coisas dele, ele abre mão disso. Ele se despojou daquilo. E ele concede a Davi coisas que eram uma honra. Vamos voltar a lembrar. Davi era aquele carinha que veio lá do campo, pobre, e agora ele chega ali, ele é colocado no meio do palácio, no meio da família do rei, e mais do que isso, o príncipe, o herdeiro do trono, dá a própria capa e as armas dele para Davi. Então, vejam que honra, né, que o Jonatas concedeu ao Davi. Então, por isso nós dissemos no começo, né, o Davi obteve, no meio desse período conturbado, ele obteve a proteção de Jonatas, ele conseguiu escapar, fugir de Saul, muitas vezes por auxílio do Jonatas, pela intercessão dele. Ele teve honra da parte de Jonatas, que reconheceu Davi como o futuro rei, né? E o livramento da própria mão do Saul. A proteção, o amparo constante depois. Mesmo quando Davi estava foragido já, o Jonatas algumas vezes ainda teve a ocasião de interceder por Davi. Ele escolheu isso e permaneceu fiel. Então, é uma amizade
realmente, se a gente fosse pegar aqui todo no detalhe, tem muitas coisas, mas é tocante assim a gente ler na Bíblia. Acho que não existe nenhum exemplo maior de amizade na palavra de Deus do que esse, né? E olha, se na própria palavra de Deus não tem um exemplo maior, eu duvido que a gente vai encontrar em qualquer outro lugar. Bom, quanto essa amizade foi útil, o quanto essa amizade foi uma bênção na vida de Davi. Sem ela, ele não teria sobrevivido. Será que nós gostaríamos de ter um amigo assim? Ou será que você tem um amigo assim? Como Jonatas? Pois é, até agora eu falei de Jonatas, mas sabe, minha intenção aqui não é falar do Jonatas. É bonito o exemplo dele e tal. Foi uma amizade verdadeira, mas ele não é o maior amigo que alguém pode ter. Amém? Tudo que o Jonatas fez para Davi, numa certa forma, uma figura de alguém maior. As coisas que o Jonatas fez para demonstrar essa amizade para com o Davi são enormes, mas num patamar, num nível humano. Mas tem até um hino que a gente canta, não existe maior amigo do que Cristo mesmo. Não há melhor amigo do que ele, não há maior amigo do que ele. Na verdade, todas essas coisas fazem a gente pensar. Eu não estou falando aqui que Jonatas é uma figura. Alguns até pensam, bom, Jonatas exerce, de certa forma, um tipo de Jesus aqui. Olha, a Bíblia não afirma isso, então eu acho meio delicado a gente afirmar isso. Mas, sem dúvida, o que o Jonatas expressa na sua amizade para com Davi são coisas que nós enxergamos Jesus fazendo em nosso favor. A atitude de Cristo para conosco. A gente vê que o Jonatas, ele amou a Davi como a sua própria alma. Jesus nos amou dessa maneira, né? Ou, vamos dizer assim, sublimemente mais do que o Jonatas. Porque o Jonatas arriscou a vida dele até por Davi. Jesus não só arriscou a vida, mas ele entregou sua vida por nós. E da mesma forma que o Davi encontrou livramento pelo socorro do Jonatas, nós encontramos livramento, salvação em Cristo. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse isso. O Jonatas olhou para Davi e talvez tenha visto virtudes nele que fizeram com que ele amasse Davi. Jesus olhou para nós e ele nos amou não pelas nossas virtudes, mas por graça. Então, nós vemos que o amor de Jesus, a amizade de Jesus para conosco é ainda maior. Nós vemos que o Jonatas firmou aliança com o Davi. Jesus também firmou uma aliança conosco. A palavra que é traduzida como testamento
pode ser traduzida também como aliança, né? O significado dela é esse. Quando Jesus instituiu a ceia, o que ele fez? O que ele disse? Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Essa é a nova aliança. Era o símbolo da aliança dele conosco, com seu povo, com seus eleitos, os eleitos de Deus. É uma aliança eterna, selada não com palavras, né? Uma aliança geralmente é feita, um acordo, um pacto, com troca de, né, votos, como a gente costuma fazer nos casamentos, né? Os votos dos noivos de fidelidade, né? Tem o voto clássico, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Vou estar com você. Pena que isso não é levado tão a sério, efetivamente, por grande parte dos casais, mas ali foi feita uma aliança, através daqueles votos trocados, promessas feitas um ao outro. A aliança firmada entre Jonatas e Davi foi firmada por palavras, e eles concordaram em um cuidar do outro, até da sua descendência. Eles não sabiam como ia ser o futuro. O Jonatas acabou não vivendo o período do reinado de Davi, mas ele não sabia se isso realmente iria acontecer. Mas a aliança que Jesus firmou com a gente não foi baseada só em palavras, mas é uma aliança, como ele disse aqui, com o sangue dele, selada com o sangue dele, a vida dele entregue. E assim como o Jonatas intercedia por Davi, a palavra de Deus diz que Jesus também intercede por nós. Existe uma diferença, que o Jonatas intercedia junto a um pai irado, um pai injusto, né? Jesus intercede por nós, vamos dizer assim, com relação ao pai, é o filho que intercede junto ao pai por nós, um pai de amor, um pai de justiça, não destemperado como Saul. Lá em Hebreus 7:25, nós lemos que ele intercede por nós continuamente. Assim como Davi foi protegido pela intercessão de Jonatas, nós também somos protegidos pela intercessão do nosso grande amigo Jesus. O Jonatas se despojou da capa, da espada, honrou Davi daquela maneira. Nós lemos lá em Filipenses também que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele se despojou da sua condição gloriosa de Deus. Deixou a sua posição celestial para tomar forma humana, como homem, porque era necessário que alguém da raça, né, um homem morresse, um homem justo morresse, para que pudesse justificar aqueles que pecaram. E ele veio para morrer, então, dessa maneira. Ele tomou forma, lá em Filipenses, fala justamente disso, da humildade, da humilhação de Jesus, que ele deixou sua glória. Olha a similaridade que tem, né? O Jonatas deixou suas pretensões, ser o futuro rei, eu sou o príncipe aqui, ele se despojou daquilo. Deu até suas vestes para o Davi.
E Jesus também se despojou da sua glória, embora momentaneamente, né? Mas ele se despojou daquilo em nosso favor. Em Isaías 61, vale a gente ler aqui esse versículo 10 de Isaías 61. Diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então aqui o profeta fala, né, da alegria dele de saber que foi revestido por Deus de roupas de salvação. E como é que Deus reveste a gente dessas roupas de salvação? É a capa de justiça de Jesus, né, que é colocada sobre nós. Ele nos deu, assim, aquilo que é dele. É isso que é feito por Deus. Os atributos, as virtudes de Cristo são vistas em nós, enquanto que toda a nossa iniquidade recaiu sobre ele lá na cruz. Da mesma maneira que esse pacto, essa aliança de Jonatas e Davi foi uma aliança onde eles seguiram fielmente, Jesus também se mostra fiel na sua aliança. Nós lemos em 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos fiéis, ele é fiel também. Mas se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode ser diferente disso. O Jonatas morreu fiel a Davi. Jesus morreu fiel a nós e reviveu nessa fidelidade. E acima de tudo, ele é fiel a si mesmo, né? Mas essa fidelidade assegura para a gente todas as coisas que ele prometeu por toda a eternidade. A história de Jonatas e Davi é interessante porque o Jonatas, ele mesmo se colocou como Davi seria o rei e ele seria o segundo, sem problema. Ele se colocaria assim. Ele não viveu o reinado de Davi, né? Davi ainda estava foragido e o Jonatas, junto com seu pai, morreu. Olha, é interessante também a gente ver, né? Até apesar de tudo que Saul fazia, o Jonatas era uma pessoa tão espetacular que ele foi fiel a Davi, mas ao mesmo tempo ele não foi infiel ao seu pai. Ele lutou até o fim com Saul, mas ele sabia: o tempo do meu pai vai passar e vai chegar o tempo de Davi. Ele tinha uma esperança de fazer o que ele fez com Saul, ele faria com Davi. Essa era a ideia dele. Não foi assim, mas como ele morreu, dentro dessa aliança existia um pacto que eles fizeram de preservar, de cuidar da descendência, da família um do outro, né? E o Davi honrou isso. Os filhos, toda a família do Saul foi dizimada. E os próprios filhos, a família do Jonatas. Mas um filho permaneceu vivo.
E é uma história que toda vez que eu leio, eu me emociono, né? Mexe muito comigo, de a gente ver, porque quando foram fugir, ele caiu e ficou aleijado, né, das pernas. E o Davi descobriu, esse filho de Jonatas, anos mais tarde, existe ainda um filho do meu amigo Jonatas vivo. E tinha muita gente com medo, né, porque era tradicional, que alguém subia ao trono, ele não queria deixar ninguém na linhagem do antigo rei para não querer retomar o posto, né? Então existia assim um receio de que Davi fosse querer matar o único filho que sobrou, neto de Saul. Não. Mefibosete, né? O filho do meu amigo Jonatas. Traz ele para cá, ele vai comer na minha mesa. Ele deu as terras que eram do pai dele, restaurou para o Mefibosete, botou alguém para cuidar e fazia questão que o Mefibosete estivesse ali, comendo na sua mesa. Comer na mesa do rei era uma honra. Um laço de amor. O Davi, ele não podia agir diferente. Sendo alguém temente, de caráter como ele era, ele tinha que fazer aquilo, além da aliança, mas por gratidão por tudo que Jonatas fez por ele. Não é verdade? Ele reconheceu, Jonatas foi um amigo de verdade. E eu vou cumprir aquilo que eu prometi a ele. Irmãos, isso deve fazer a gente pensar também na nossa gratidão a Cristo. A gente pensar no que ele fez por nós, né? E o que move o crente, acima de tudo, deve ser sua gratidão ao Senhor. Nossa gratidão. A gente enxergar o maior amigo. Jonatas foi um grande amigo de Davi. Mas ele não foi tão grande quanto Jesus Cristo. Jesus é o meu maior amigo. Talvez eu possa dizer, é meu único amigo. Não importa. Mas a gente saber que ele é o grande amigo, ele é maior do que qualquer outro que pode existir. Se você tiver um amigo igual o Jonatas, ele não é igual a Jesus Cristo. Porque ele não pode fazer o que Jesus fez e faz por nós. Então, a gratidão de Davi deve ser uma coisa que deve nos lembrar também no nosso servir a Jesus, irmãos, nossos votos, né, de honrar Ele sempre, em tudo. Antes de, né, quando vem a tentação, pensar em pecar, a gente lembrar, não, eu tenho que honrar o pacto, a aliança que eu fiz com o meu Senhor. Ele me salvou, Ele me livrou, Ele me sustenta, Ele intercede por mim. Eu devo a Jesus a minha fidelidade e o meu amor, a minha amizade. Que Deus abençoe, sim. A gente, que humanamente falando, a gente possa encontrar amigos fiéis ali com Jonatas, mesmo que seja próximo. Se a gente achar alguém, né? Se encontrar alguns assim, olha, irmãos, congratule-se, se alegre, porque Deus te abençoou com o maior tesouro que você pode ter nessa terra. Quem tem amigos verdadeiros tem um tesouro precioso. É melhor do que qualquer outra coisa, viu? Mas a gente nunca esqueça que o maior amigo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá.